Paz seja convosco. Quero louvar você que mais uma vez está comigo neste tempo de busca do Senhor, de busca do nosso Deus. É um tempo que é agradável, um tempo que é exigido pelo Senhor, para que nós possamos cada vez mais buscar a sua face, possamos cada vez mais conhecê-lo. Não há nada mais importante nas nossas vidas do que buscar o Altíssimo. Mesmo que o mundo fale uma outra linguagem, outras coisas, nós temos que buscar a Deus. Nós temos que buscar ao Senhor, e o objetivo maior nosso nesta manhã é conhecer mais dele. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar, bendizer o teu santo nome. Agradecer, Pai querido, pelo teu amor e teu cuidado, porque mais uma vez o Senhor, Pai querido, restaura as nossas vidas. O Senhor age de misericórdia para conosco e nós podemos então despertar. Nós podemos, Pai querido, acordar para viver e louvar o teu santo nome. Queremos consagrar esse tempo todo ao Senhor, pedindo que o Senhor nos dê capacitação, entendimento, sabedoria, para que possamos, Pai, ouvir a tua santa e bendita voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez quero saudar você que está chegando agora com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos trabalhando na Escola Bíblica Dominical sobre os 10 mandamentos. Tenho visto muito na internet frases do tipo: Jesus Cristo ele veio, aboliu a lei, e agora nós vivemos na época da graça e nós não temos que nos preocupar com mais nada a não ser sermos felizes e desfrutarmos, porque o Senhor ele nos deu uma vida e vida em abundância. Isso é verdade, mas não necessariamente se refere à área material, emocional, sentimental. Às vezes a gente olha para os homossexuais querendo retirar da Bíblia os versículos que atacam este pecado, em Romanos, Levíticos, Deuteronômio e outros, mas nós esquecemos que nós também temos tirado da Bíblia, talvez não de uma forma literal, mas nós pulamos. Quando nós olhamos os católicos romanos que pulam os versículos que tiram a adoração das imagens, como nós falamos na semana passada, do contexto de estudo, para que não sejam confrontados, também nós esquecemos que Jesus Cristo, que era o nosso Senhor, ele não tinha onde recostar a cabeça. E tudo tem girado em torno de valores financeiros em relação a valores humanos. E isso é muito triste, porque nós vemos quem deveria estar sendo o sal da terra e luz do mundo como sendo a escória. Escória é aquele material que quando você pega ouro ou prata, você começa a aquecê-lo e aí começa a ficar liquefeito o metal, e aí começa a subir aquelas impurezas. A igreja tem se tornado a escória. A igreja não tem sido referência, nós não temos referências de homens de Deus que realmente sejam pessoas que sigam o Evangelho. O Evangelho tem sido comercializado, entendeu? Como o Natal tem sido algo que não tem sentido. E nós ficamos como que perdidos. Falava com uma pessoa essa semana e ela falava comigo que se encontra sozinha, se encontra isolada, que a cada 100 pessoas um fala uma linguagem dentro da teologia reformada, dentro de uma teologia realmente que busca colocar Deus no centro. E eu respondi para ele: muitos são chamados, poucos escolhidos, e cada vez mais nós vamos ver esse tipo de gueto, esse tipo de perseguição para as pessoas que realmente querem adorar ao Senhor. E nós estamos na contramão do mundo, trabalhando o Antigo Testamento, trabalhando os 10 mandamentos. Não ache que 10 mandamentos ficou para trás, que a graça cobre os 10 mandamentos, porque não cobre. Muitas pessoas elas vão ser surpreendidas no dia do juízo do Senhor, quando verem que pisaram na bola e pisaram na bola feio. O primeiro mandamento nós falamos a quem nós devemos adorar. Na semana passada nós trabalhamos no primeiro e segundo período a respeito do segundo mandamento, que está lá em Êxodo capítulo 20, verso 4. Nós fazemos o nosso breve resumo, mas antes disso, vamos fazer a leitura de Êxodo capítulo 20,
Êxodo capítulo 20. Assim diz a palavra de Deus. Então falou Deus estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, nem das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Palavra do Senhor. Semana passada, conforme eu já disse, em Êxodo capítulo 20, verso 4, fazendo o nosso breve resumo: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E quando nós lemos esse versículo, nós imaginamos na hora a figura dos católicos romanos, em que eles têm as imagens de Maria, de São Jorge, de São João, de São Pedro e tudo mais. Imagens que quando você vai na igreja, você vê lá o pezinho lá, até ali, até sem tinta, até mais fininho, de tantas pessoas passarem a mão lá, e nós com facilidade nós apontamos o dedo, mas nós temos uma grande participação neste problema de adoração, e nós começamos a tratar como nós devemos adorar, a quem nós devemos adorar. Nós já falamos, agora como adorar? Será que eu posso fazer o que eu quero? E na semana passada eu dei o exemplo da pizza, em que a pizza que você gosta e a pizza que você odeia, e Deus, ele de uma maneira muito simplória, esse exemplo, ele também estabelece a forma que ele quer ser adorado e não a forma que você quer adorar, ela não é aceita. Falamos que o afastamento das escrituras, eles existem. Falamos que o cristianismo evangélico deste ano de 2020 e outros anos anteriores, eles têm muito mais uma característica de misticismo cristão do que realmente de cristianismo. Fala-se de Deus, fala-se de Cristo, fala do sangue, do Espírito Santo, pratica a Santa Ceia, mas tudo num contexto muito estranho ao que a própria palavra de Deus nos diz. A forma de cultuar nunca foi prescrita nas Escrituras como tem sido mostrado nos dias de hoje. Comecei a ver um seriado ontem sobre louvor cristão na Netflix. E eu lá, depois das minhas zapeadas lá, eu falei, vou ver um pouco de música. E eu achei interessante aquele pastor falando que ele iria fazer, o sonho dele desde pequeno era construir um coral multicultural, em que sem racismo, sem nenhum tipo de problema, asiáticos poderiam estar na mesma igreja com batistas, com brancos, com negros, com latinos, e o que importava ali era a adoração a Deus. Eu achei interessante a chamada daquilo e eu comecei a acompanhar. E eles lançaram lá dentro da cidade, lá onde iria ocorrer a seletiva, e tiveram mais de 3.000 inscrições. E as pessoas estavam muito alegres, né, com aquela resposta da comunidade. E aí começou-se a entrevistar, como no reality show, como no BBB, como Fazenda, essas coisas assim. E aí as pessoas faziam vídeos curtos para se apresentar. E aí uma fala assim, a minha inspiração é o cantor tal, a minha inspiração é a cantora tal. E eu fiquei procurando os cantores cristãos que eram inspiração daqueles pretendentes participantes do coral, e não havia. Um ou outro, de uma maneira muito superficial, falava de Deus.
E aquelas pessoas começaram a passar pela audição e não se ouvia a história da pessoa, simplesmente a pessoa ia lá, cantava, então não se importava ali se eram ateus, se eram budistas, se eram judeus, não importava, entendeu? Ali simplesmente tinha que ter uma voz bonita. E aí na sequência o pastor ele deu um arremate do que eu já estava percebendo, ele falou assim: porque as pessoas não necessariamente gostam ou têm que gostar do que eu prego, mas o louvor as atrai. E eu fiquei imaginando que nas escrituras não existe esse tipo de coisa. Então o centro da igreja não é mais a palavra de Deus. O centro é o louvor. E isso está errado. A forma de cultuar nunca foi assim prescrita nas escrituras. Nunca. Não é a aproximação de Deus em verdade e em espírito, mas agora é a diversidade de passos intermediários para você chegar a Deus. Algo que Jesus Cristo realmente rompeu quando ele morreu e ele houve aquele ato sobrenatural do rasgar o véu do templo. Eu não consigo imaginar, mas deveria ser um véu aí de uns 3, 4, 5 metros de altura, em que um ser humano não poderia alcançar nem com escada. E aí o véu se rasga de cima para baixo, realmente mostrando que quem rasgou o véu foi Deus, falando assim: não tem mais nenhum intermediário, a única forma de você vir a mim é através de Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que acontece é que os seres humanos eles estão colocando cada vez mais intermediários. Tem que primeiro passar por um louvor abençoado, senão você não chega a Deus. Se você não for ungido com óleo, você não alcança Deus. Se você não for no monte, se você não tem um pastor que faz isso, faz aquilo. Cada vez mais os pastores eles estão ficando showman. Igrejas tradicionais em que os pastores começam a dançar, não tem mais reverência. Conversava essa semana com uma moça católica, e ela falava sobre a afinidade dela com o pastor evangélico que faz piada, e eu falei: você me desculpa, mas eu discordo disso. E ela falou: mas por quê? Ele é tão engraçado. Eu falei assim: mas você é mãe, você já chamou a atenção dos seus filhos dando risada? E ela parou para pensar, ela falou: realmente tem algo errado. A igreja não é um lugar para você se sentir bem. A igreja é um local onde você é tratado no seu espírito para que você não passe a vida eterna no inferno. Você não vai no hospital para você ser bem tratado. Oh, bom dia, você quer um tratamento bem feito. Você não quer ser tratado por broncos, por ogros. Mas o mais importante é que você chegue doente lá, as pessoas te deem o tratamento correto e você saia com saúde. Pode ter a televisão de LED, pode ter o ar-condicionado, pode ter a cadeira estofada, pode ter um chão de mármore, mas se não te der o tratamento correto, você morre, e isso não foi satisfatório. A igreja, ela tem este mistério: cuidar do teu espiritual. Mas as pessoas elas estão cada vez mais buscando adoração a si mesmo. Adora-se a Deus da forma como as pessoas querem, não como Ele determina. Isso está errado. Nesse segundo mandamento, o nosso objetivo é estudar como nós devemos adorar esse Deus. Nós temos que ligar as nossas antenas espirituais a partir de uma leitura das Escrituras, porque se você não lê a Bíblia, você pode desligar o teu celular e você lê a Bíblia. Porque senão tudo que eu vou falar para você vai ser sem sentido. Ou então vai ser mais uma coisa que vai descer pela tua garganta entalado. O nosso discernimento espiritual, ele é trabalhado através da leitura das Escrituras. É essencial a leitura das Escrituras. Sem isso, você não é cristão. Sem a leitura das Escrituras, você vai passar a sua eternidade no inferno. A leitura das Escrituras é a revelação da palavra do Deus vivo. Você pode ler livros, você pode ouvir louvores, mas a forma como Deus quer ser adorado estão nas Escrituras. E se você não lê, você é levado para um lado para outro com ventos de doutrina e você não sabe como agir, como se proteger disso. Esse segundo mandamento fala especificamente sobre o uso de imagens. E conforme eu já disse para você, essas imagens de escultura de metal, de barro, de ferro, de bronze, o que quer que seja, são altamente condenadas. Mas também os ídolos que você levanta dentro do seu coração são ídolos que talvez sejam mais difíceis de tirar do que a imagem que está na parede ou a figura do santinho que está na carteira. E esses ídolos eles são construídos no nosso coração e ninguém vê. Apenas nós sabemos deles e apenas Deus sabe deles. Nós falamos um pouco também na semana passada sobre a idolatria do povo
de Deus no deserto, em que Êxodo 32, enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai recebendo as tábuas dos 10 mandamentos, aquele povo derrete as peças de ouro lá e fazem um Deus. Interessante, nós falamos na semana passada, é que Arão fala, eis aí os deuses que te tiraram. Mas não foi só um bezerro? Como é deuses? Ou seja, a figura do bezerro, ela não estava sendo adorada, ela estava sendo um intermediário de Deus, que é um tipo de idolatria também. Você pode se prostrar perante uma imagem e adorar a imagem, mas você pode também prostrar-se perante uma imagem através da representação do que ela está querendo trazer à sua mente. E naquele momento o que Arão está falando é, esse bezerro aí, ele representa o Deus Altíssimo. Talvez eles não pretendessem que a adoração finalizasse na imagem, mas o ser humano, ele conforme ele vai caminhando, ele não consegue, chega um momento em que ele não consegue mais se desvincular da imagem. E aí a imagem passa a ser objeto de adoração. Quando as pessoas iniciaram dentro do catolicismo romano, logo no primeiro e segundo século, a fazer a associação dentro do Império Romano das imagens dos deuses romanos com a dos apóstolos, e os apóstolos eles começaram a ser deificados, no momento inicial a adoração não era para eles, mas o que aconteceu é que com o passar do tempo as pessoas elas esquecem da figura daquele Deus que não se vê e se fixam na figura daqueles seres humanos, ou daquelas pessoas, ou daqueles deuses. Citamos na semana passada também a figura dos amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha e são o exemplo correto, um dos exemplos corretos da Bíblia de pessoas que não se dobraram à adoração pagã. Nabucodonosor, que já tinha conhecido Daniel, já tinha visto os milagres, já tinha jogado ele na cova dos leões, sabia que Deus era Deus, foi convencido a construir uma imagem da altura de um prédio de 10 andares e largura de 3 metros. E aquela imagem de ouro, bonita, reluzente, foi ordenado que eles adorassem. Eles falaram, não vamos adorar. E o rei falou, vocês adoram ou vocês vão morrer. E ele fala, eles são muito respeitosos. E eles falam, olha, a gente conhece a lei, mas nós não vamos nos dobrar. Se Deus nos livrar, aleluia. Se Ele não nos livrar, nós vamos morrer, mas nós não vamos nos baixar, nós não vamos nos curvar. E aquele rei, o mesmo rei, que exaltou Deus através de Daniel, pega aqueles homens e joga na fornalha. A palavra de Deus diz que aqueles soldados que estavam junto dele morreram queimados ali na beira da fornalha, de tão quente que estava. E aqueles homens começaram a andar lá dentro, e a figura de Cristo estava junto. E o rei falou assim, que coisa maluca, esse Deus, ele é tremendo. Mas eles poderiam ter morrido, mas eles não morreram. E nós observamos ainda na semana passada que a ação da fé, a manifestação da fé daqueles homens, também a manifestação da submissão, tanto da autoridade ao rei, em relação à ordenança e às leis, como também a ordenança a Deus. Apesar de eles não terem dúvidas, estavam conscientes das suas limitações, eles poderiam fazer somente a parte deles. Deus não pede que você faça nada mais do que a sua parte, daquilo que está dentro do teu alcance. Aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não sabiam o futuro, mas o colocavam nas mãos de Deus e estavam preparados para aceitar o resultado da providência divina, qualquer que fosse. E uma das grandes dificuldades nossas nos dias de hoje é que nós queremos um Deus Salvador, mas não queremos um Deus Senhor. Um Deus que quer você queira, quer você não queira, Ele governa o mundo e tudo que acontece. A Covid não é algo que escapou dos dedos de Deus, escalaram o dedo, ele virou o rosto, aí entrou. Não, não é assim, gente. Nós não conseguimos entender a motivação de Deus em relação à permissão ou o decreto dele em relação às coisas. E você pode estender isso para a sua condição financeira, para a sua saúde, para aquele ente querido que está afastado do Senhor, para aquela enfermidade que está na sua vida. Ontem tivemos um tempo agradável na presença do Senhor, em que Ingrid e o Alice batizaram, mas também foi um momento de dor. E ele me ligou, ele falou, pastor, vai ter o batismo? Eu falei, vai. Ele falou assim, porque aconteceu isso. Eu falei, o que aconteceu? Meu primo, mais chegado que o meu irmão, ele se enforcou. Encontraram o corpo dele lá pendurado.
O povo está tudo desesperado. As pessoas que não têm Deus, elas entram nessas situações. Nós estamos expostos a isso o tempo todo, todo o tempo. O que nós podemos fazer é a nossa parte. Nós não sabemos o que vai acontecer. Eu não sei se você vai pegar o Covid, se você não vai pegar, se você vai ficar... Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Isso não quer dizer que quando o revés vem na minha vida e na sua vida, nós não temos que sentir o embate, a pancada. Não, nós somos seres humanos e Ele sabe disso. Que contraste com tantas orações ouvidas hoje em dia por livramento, por cura e por resolução de problemas. Quando nós contrastamos as orações que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram com as nossas orações, nós devíamos nos envergonhar. Nós não aceitamos o posicionamento de Deus. Nós lutamos contra a ordenança de Deus. Nos acostumamos a ouvir expressões ditatoriais e determinativas a Deus, fazendo o nosso criado. Você entregou o seu dízimo, diz uma igreja, agora nós vamos colocar Deus na parede? Ele vai ter que cumprir aquilo que Ele prometeu? E as pessoas esquecem que eles são criaturas. Nem o próprio Satanás e seus demônios, eles ousam falar dessa maneira. Mas nós falamos. Os pretensos filhos e filhas de Deus. Ouvimos que se não formos ousados e até desrespeitosos, é porque não temos fé. Você está fazendo isso porque você não tem fé. Você tem que se lançar, você tem que ser ousado, você tem que pressionar. Eu não vi isso na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não vi isso na vida de Daniel, que nós citamos na semana passada. A gente não vê isso na vida dos homens e mulheres de Deus. Não quer dizer que você tem que ficar parado sem fazer nada. Quer dizer que você tem que fazer a sua parte e aguardar o mover de Deus. Contrastando com isso, vemos o ensino bíblico na vida desses três servos de Deus. Eles têm fé, eles têm confiança, eles expressam o desejo do teu coração. Eles são seres humanos. Eles olham para o rei e falam: se Deus quiser nos livrar, amém. E se Ele não quiser, amém também. Nós, em algum momento do nosso cristianismo, nós perdemos essa capacidade de adorar a Deus como Ele tem que ser adorado. E passamos a adorar a nós mesmos. Nós temos todo um background, aí temos todo um cenário, entendeu? Que é o humanismo. Vamos olhar a história, século XV, XVI, XVII, XVIII, a gente vê a manifestação do ser humano buscando a ele mesmo. A gente vê a cultura grega, alguns centenas ou milhares de anos atrás, que eles também influenciam a nossa cultura. A nossa educação ela é regida por princípios que não são cristãos, nem judeus. São princípios gregos. E aí você entra com filosofia, você entra com os pensamentos, as doutrinas, as ideologias do homem no centro, influências de Leonardo da Vinci e tudo mais, pessoas que mostram que quem está no centro não é Deus, mas é o homem. E não há coisa mais agradável para o nosso coração pecador do que imaginar e entender que nós estamos no centro e que nós merecemos. Estava dando uma aula lá em Caldas Novas, uma igreja Assembleia de Deus, eu tratava desses assuntos e as pessoas elas ficavam olhando como se eu fosse o ET de Varginha, porque eu falava coisas que eles falavam assim: o que você está falando? Você é louco? Você é louco? Aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, falaram: se Deus não nos quiser livrar, mesmo assim nós continuaremos sendo submissos à sua vontade. Ainda assim estarão seguindo os seus preceitos, ainda assim não quebrarão o segundo mandamento, não se entregarão à idolatria, independente da situação. Eu não me curvo, eu não me rendo. Cada vez menos nós vemos nas igrejas isso. Pessoas que se levantam contra aquilo que é contra a adoração verdadeira de Deus. Porque quando se olha as igrejas cheias, e hoje, infelizmente, as igrejas estão cheias, e eu tenho visto amigos
sendo contaminados. Recebi uma mensagem, até a Rosângela não sabe, eu recebi agora. Meu pastor amigo nosso lá, amigão nosso, caminhou muito no começo, está com Covid, pastor Marlon. A igreja aberta, as pessoas fazendo campanha, fazendo todo tipo de coisas, já se perdeu o temor. Entenda que se Deus ele realmente dá uma direção, isso é um recado para os líderes, para os pastores. Se Deus ele manda você ir, você morre porque Deus mandou, glória a Deus. Agora você ir à revelia, fazer as coisas à revelia, é muito, muito perigoso. E se não for, é pecado. Aqueles homens dizem que mesmo que Deus não os livre, eles continuarão seguindo seus preceitos, eles não quebrarão o segundo mandamento, eles não se entregarão à idolatria. Na próxima vez que levarmos alguma petição aos pés da cruz, vamos nos lembrar da atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego. Abramos o nosso coração e com toda a fé e confiança derramamos as nossas súplicas. Nós temos que fazer isso. Nós temos que ir ao Senhor apresentando as nossas dores e dificuldades. Mesmo que ela não é uma necessidade, mesmo. Eu estava lá em Caldas Novas e a irmã falou assim, muito temente, ela falou assim, pastor, eu queria tanto trocar de carro. Eu posso. Você pode, irmã. Pergunta para ele, ora a Deus, vê se realmente esse momento é o momento certo, se é a direção dele. Apresente a ele a sua oração, mas se submeta à resposta dele. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações, pela súplica, Filipenses 4:6, pela oração, pela súplica com ações de graça, e a ação de graças é chave, porque você ora a Deus pelos seus desejos e suas necessidades, são duas coisas diferentes. Necessidades eu não posso viver sem. Desejos são luxos. Automóvel muitas vezes é luxo. Restaurante, cinema, muitas coisas que nós temos na nossa casa são luxo, não são necessidades. Mas você pode apresentar ao Senhor, não esquecendo sempre que Ele é gracioso, e se Ele não quiser dar, Ele não dá. Nós vemos em época de Natal em que às vezes os filhos falam assim, eu quero isso, e o pai fala, eu não vou te dar isso, eu não posso. Eu não posso. A gente tem que entender que a situação, a realidade é essa. Eu lembro que eu estava fazendo ainda 18 anos, e aí meu pai falou assim, eu vou te dar um carro. E aí eu falei, carro eu não quero, eu quero uma moto. Aí ele falou, moto eu não te dou. E eu falei para ele, se não for moto eu não quero nada. Ele falou, obrigado, você não vai receber nada. Eu fiquei indignado. Claro que meu pai acabou me dando um carro bem simples, mas ele permitiu que eu com 18 anos tivesse a minha pseudo-liberdade, né? Mas a figura humana, ela reflete a figura divina. Quem manda é Deus, não somos nós. Devemos derramar as nossas súplicas, mas devemos estar sempre preparados para aceitar a resposta ditada pela providência divina, do Deus que nos ama, nos conhece e sabe o que é melhor para nós, e pode igualmente nos dar a paz necessária. Ainda em Filipenses capítulo 4, verso 7. Vamos voltar lá. Filipenses 4:7. Você não anda ansioso, verso 6. Pede a Deus, verso 7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Por que excede todo entendimento? Porque não é natural, é sobrenatural. Não é algo que o mundo vai dizer que é assim. O mundo fala, não é assim. Se você não tiver uma reserva, se você não tiver isso, você está perdido. Outro texto, João capítulo 14, verso 27.
João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Através desta submissão, esta paz, nós suportamos qualquer tipo de adversidade. O resultado da fidelidade e a coragem desses servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi o cumprimento do segundo mandamento. E no verso 29 de Daniel capítulo 3 mostra o rei olhando para eles e falando assim: não há outro Deus como o vosso Deus. Através da possibilidade do sacrifício, da morte, aqueles homens adoraram ao Deus verdadeiro. As pessoas que estavam à volta foram impactados. Quando você adora a Deus de uma maneira correta, mesmo que não pareça, as pessoas elas são impactadas. Eu tenho vivido isso. Onde eu tenho passado para dar aula, sempre um ou dois ou três, eles acabam caindo num discipulado, acabam caindo no aconselhamento. Ou seja, Deus ele separa no meio das malhadas aqueles que são dele. E isso é natural, isso é normal. Idolatria, uma ameaça sempre presente. A idolatria não é algo do passado. Não é algo em que quando não havia igreja protestante, havia apenas a igreja católica romana e os templos eles eram cheios de imagens, ou na época do Antigo Testamento em que se adoravam outros deuses, Moloque, aqueles Baal, aqueles negócios. Não, a idolatria ela é presente hoje. A idolatria sempre esteve rodeando o povo de Deus. Sempre foi um artifício utilizado por Satanás para iludir os homens, para cauterizar as suas consciências. Ele não consegue convencer os seres humanos que não há Deus. Existe Deus. Então o que ele faz? Ele macula, ele mistura, ele coloca elementos que tragam o desagrado de Deus. No livro de Ezequiel, início, mostra Deus falando assim: eu tenho nojo da festa de vocês, da adoração de vocês estão fazendo algo para vocês e não para mim. Os seus lábios estão perto de mim, mas os corações de vocês estão longe. Isso sempre aconteceu. O ser humano, desde Adão e Eva, quando Eva decide, com a permissão de Adão, romper o segundo mandamento, eles adoraram a si mesmos. Antes que os mandamentos fossem proclamados, lá em Êxodo capítulo 20, lá em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva, eles quebraram o segundo mandamento e adoraram a si mesmos. Sempre foi um artifício utilizado por Satanás para iludir os homens e para cauterizar as consciências. O que cauterizar uma consciência? Quando você tem um corte, e aí a pessoa vai e cauteriza. Então ela pega lá um negocinho de coisa quente assim e dá aquela fritadinha para aquele negócio ficar limpo, de uma maneira limpa e não ter mais infecção, não ter mais o problema lá. Então cria alguma coisa mais dura, fica um tecido mais duro ali. O cauterizar da consciência é isso, não é tirar a sua consciência, é fazer com que ela fique dura. Praticando a idolatria, as pessoas dão vazão à religiosidade. Idolatria é igual a religiosidade, algo que é nato ao nosso coração. Achando que se relacionam com o conceito de divindade. As pessoas acham que estão adorando a Deus, mas não estão. Dessa maneira, ignoram as demandas do Deus verdadeiro. Aquele exemplo que eu dei do Netflix, naquele coral. Aquele coral era para o homem, não era para Deus. Não dá para você colocar pessoas que não são cristãs, que não conhecem o cristianismo, adorar a Deus, porque eles estão simplesmente praticando um canto, mais nada, apenas um show. Será que quando aqueles homens e mulheres cantarem, eu vou continuar vendo a série, as pessoas elas vão permanecer na igreja ou vão tomar uma água? Será que as pessoas que estão lá estão motivadas apenas pelo louvor? E a palavra para elas é que nem uma espada, reta e chata? Ou realmente vai ser um artifício? Será que Deus precisa de meios, formas e artifícios? Ou a palavra continua sendo verdadeira, em que ele diz: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A minha voz é a proclamação da palavra. Será que mudou isso?
notemos os seguintes pontos importantes. Idolatria caracterizava as nações vizinhas de Israel. Em Juízes, não precisa abrir, Juízes capítulo 6, verso 25 a 32, há a exposição dos deuses que as pessoas adoraram. Os israelitas foram comandados a destruir todos os ídolos. Onde eles estavam, não poderia haver idolatria. Por quê? Deus já sabia que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vê o ídolo uma vez, vê a segunda, vê a terceira, vê a quinta, vê a 10ª, aquilo começa a ficar tão comum que você passa a entender aquilo como normal. Estava lendo um livro muito interessante, em especial para cristãos com mais de 20 anos, 30 anos de idade. Você vê que, por exemplo, a condição do divórcio era como se fosse uma lepra. Se alguém tivesse em divórcio dentro da igreja, ele era leproso. Hoje não. O homossexualismo, ele está batendo nessa mesma tecla. Daqui a pouco vai ser comum. É normal. O rapaz, ele pode louvar o Senhor lá em cima no altar, ele pode ser pastor, ele pode ser de uma maneira liberal e completa. A gente tem já uns nichos, alguns lugares que realmente isso já está despontando. Cada vez mais isso vai ser normal. O pecado, ele não é algo que é como uma barragem. Não, ele vai sendo gota a gota, vai pingando, vai infiltrando na parede, vai tomando conta de tudo. Na hora que você vê, está tudo tomado. Pedofilia, a mesma coisa. Enquanto as pessoas hoje estão abominando, daqui a alguns dias vai ser normal. Nós, infelizmente, estamos caminhando para isso. E Deus sabia que esses ídolos, essas permissividades, elas seriam cada vez mais normais. E Ele fala, destrói tudo. Conhecedor da fraqueza dos homens, Deus sabia como a religião verdadeira poderia rapidamente ser contaminada com práticas religiosas pagãs, determinando assim um remédio radical. Acaba com tudo. A idolatria não pode ser tolerada. Você começar a misturar, perde o sentido. Experimenta. Ir num lugar, num restaurante, numa lanchonete, e fala assim, eu quero uma água com gás. A pessoa nem te pergunta mais, gelo e limão? Não, já vai com limão. Quem pediu para colocar o limão? Já é um hábito. Pastor, o que tem a ver isso com a idolatria? Tem tudo a ver. As pessoas, elas começam a aceitar as coisas que não estão prescritas na palavra, porque elas não leem a palavra, e aí a adoração fica a qualquer um menos a Deus. Imagine que cada vez que uma coisa é inventada na adoração pública, é como o limão dentro da água com gás. Por mais que você goste, muda o gosto da água, senão não estava ali. E nós não precisamos de nada que mude o gosto da palavra. A palavra, ela é doce quando tem que ser doce, e ela é amarga quando tem que ser amarga. Não adianta você colocar açúcar que nem na Ovalgina, não. Você tem que tomar amargo. Idolatria não significa somente adoração a ídolos e falsos deuses. Nós temos uma história interessante em Juízes capítulo 17 e 18, que é a história de Mica. Estava lendo um pouco sobre essa história hoje, e mostra uma terra, numa época de Juízes, em que não havia rei em Israel. Cada um fazia o que queria. Está lá em Juízes capítulo 17, mais ou menos no meio do capítulo 17. Aquele homem, ele tem aparece uma história lá que é meio confusa, que a mãe tiraram o dinheiro dela e ele recupera, e a mãe falou, tô aí o dinheiro, o ouro, tal, não, vou mandar fazer uma imagem, uma de fundição, uma de escultura. E aí mandou fazer uma estola sacerdotal, e ele falou assim, meu filho, você é o sacerdote agora. E eles começaram a adorar pseudamente aquele Deus. E aí ele encontra um levita que estava andando lá, e aquele homem, e aí, você está fazendo o quê? Não estou fazendo nada. Então vem para cá, eu vou te pagar um salário. Opa, beleza, hein? Te dou casa, comida, e você é o meu sacerdote a partir de agora. E eles começam a fazer aquela adoração como se Deus quisesse aquilo, como se fosse Deus. E aí algumas pessoas da tribo de Dan, que é uma das 12 tribos, aparece lá e fala assim, eu quero consultar Deus. Pode falar, eu posso fazer tal coisa? Não, pode ir que você vai ser vitorioso. Ele vai lá e é vitorioso, ele vai lá para os irmãos dele e fala assim, olha, lá tem um levita, e lá tem ídolos. E eles pegam aqueles ídolos, roubam o sacerdote, dão dinheiro a mais para ele, levam lá para um lugar e adoravam como se estivessem adorando a Deus aquelas duas imagens. Alguns servos de Deus caíram nesse pecado, como por exemplo Salomão. Salomão, aquele homem que deveria ser um dos maiores exemplos para a gente, foi um exemplo podre de um homem promíscuo.
que no início adorava a Deus, mas que depois ele se perdeu no poder, ele se perdeu na idolatria a ele. As pessoas vinham de outros lugares por ouvir a sabedoria dele. E o que aconteceu foi que aquele homem ele se perdeu no meio da adoração. As suas mulheres, suas namoradas, as amantes, todas aquelas pessoas começaram a influenciá-lo, e o que aconteceu foi que ele se perdeu. Podemos ver como a igreja neotestamentária do Novo Testamento, mesmo possuindo a revelação completa e com tantas advertências nos evangelhos e nas epístolas, progressivamente ela estava praticamente descaracterizando a verdadeira adoração a Deus. Uma situação que perdurou pelo menos até a Reforma Protestante. E hoje? Você é culpado de idolatria? Vamos excluir a igreja, vamos excluir tudo e vamos pensar em você. Idolatria representa uma corrupção da religião verdadeira. É o culto aos falsos deuses. A palavra significa adoração aos ídolos. O ídolo, de acordo com a definição bíblica, é uma representação, uma semelhança, uma imagem de escultura que representa um Deus falso, que é objeto em si de adoração da parte do homem. A palavra hebraica significa também vaidade, coisa vazia. Você adora ao Deus verdadeiro ou você adora um Deus vazio? Por essa razão, Paulo classifica a idolatria como coisa vã. Você adorar alguém que não merece adoração. Alguém que não é nada, que não ouve, que não sente cheiro, que não vê. Só porque nós, cristãos protestantes, não temos imagem em nossas casas, não devemos pensar que estamos imunes a esse pecado. Quando você retém as finanças em relação ao teu próximo, você está sendo idólatra dos seus recursos, do seu dinheiro. Afinal de contas, Deus ele não tem capacidade nenhuma de te proteger, de te guardar, de te alimentar, e as pessoas elas continuam rompendo com o Senhor, compreendo o dia do Senhor, porque eu tenho, ou seja, a confiança em Deus começa a ficar cada vez mais em segundo plano. Efésios capítulo 5 define o idólatra como sendo a pessoa que tem uma cobiça na sua característica de vida. Muitos servos de Deus caíram nesse pecado com drásticas consequências em suas vidas. Salomão, como eu já disse para você, Salomão ele olhava para aquela adoração à sua sabedoria. Ele teoricamente deveria ser um homem muito bonito. Independente disso, ele tinha poder, ele tinha dinheiro e atraía a atenção de homens e mulheres e pessoas ficavam ali embasbacados com aquele homem e ele gostava disso. Em Eclesiastes ele fala, tudo vaidade. Eu estou aqui agora com 90 anos, 100 anos, sei lá que idade que ele fez aquele texto, e ele fala assim, tudo é vaidade, não vale nada. Apóstolo Paulo, quando chama a atenção dos romanos, ele fala, fugir da idolatria. Ele não está falando com o pessoal do mundo, ele não está falando com os idólatras, ele não está falando com os amorreus, ele está falando com os cristãos. Fugir da idolatria. Existe um grande relacionamento entre idolatria e imoralidade. Nos dias de hoje, o ídolo de muitos é a sexualidade. Nós temos visto na televisão, não tem uma propaganda. Eu vi um filme com a Rosângela outro dia, brasileiro, pasme, não teve nenhum palavrão, nenhuma cena de sexo, nem adultério, nem nada, não, simplesmente era um filme. Minto, tinha adultério. Mas era um filme tão leve, que eu falei assim, não é possível. A gente estranha. Porque o normal é o quê? Esta idolatria à sexualidade. A idolatria, na realidade, designada na Bíblia como um adultério espiritual. Ela procede da falta de reconhecimento da existência do Deus verdadeiro e das suas ordenanças, sendo contrastado com o fruto do Espírito. De um lado, o fruto do Espírito, do outro lado, a pecaminosidade idólatra do ser humano. Cada fruto da carne está mostrando idolatria. Idolatria é a gula, é a mentira, é a ira. Tudo é idolatria. Eu faço o que me agrada, não o que Deus ordena. 1 Pedro 4,3 nos avisa que idolatria deve ser coisa do nosso passado e não do nosso presente. Ela não deve estar presente no servo de Deus, mas não é isso que nós temos visto. Cada vez mais impera a idolatria do nosso eu. Como vimos vários servos de Deus, como os amigos de Daniel,
foram pressionados pela sociedade e pelas circunstâncias a adorar imagens, mas mesmo com as pressões físicas, eles permaneceram fiéis e corajosos. Qual a diferença de Sadraque, Mesaque e Abednego com você? Comigo? Porque se eu falasse Jesus, você podia falar, mas ele é o Filho de Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não têm nenhum livro na Bíblia. Eles fazem parte do livro de Daniel. Eles não eram mas eles foram fiéis. E nós podemos olhar para as Escrituras como exemplos de como nós devemos proceder. E você é testado nisso todos os dias. Deus recompensou a sua fidelidade, os livrou. Como poderia ter permitido que eles morressem? Muitos homens e mulheres de Deus morreram ao longo da história da igreja. Pessoas que se predispuseram a escrever as Escrituras, a traduzir as Escrituras, morreram. Pessoas que não se dobraram à idolatria foram colocados no Coliseu, para serem comidos por leão. E é uma cena que é relatada pela história, em que aqueles cristãos eles se ajoelhavam, não para pedir para Deus livrar eles, e sim orar pela salvação daqueles que estavam assistindo. Você conseguiria fazer isso? Vendo aquele leão vindo faminto para comer você, e você está lá abençoando. Homens morreram nas fogueiras, louvando e adorando a Deus. Que cristianismo é esse que nós vivemos no Brasil? E aí eu trago à memória aquilo que eu já falei no começo. O rapaz, ele falou comigo, pastor, eu olho e vejo 100 pessoas e eu estou sozinho. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Infelizmente, o que nós vemos nos dias de hoje é que os cristãos que vão ser levados quando tocar a trombeta, eles vão ser poucos. Talvez eles não notem a ausência dos cristãos verdadeiros, porque os cristãos verdadeiros, eles são a minoria. Você está sendo fiel para com Deus? Não comigo, com Deus. Você está sendo fiel para com Deus? A adoração verdadeira a Ele? Você está colocando Deus em primeiro lugar? Ou primeiro é a sua casa? Ou primeiro é a sua saúde? Ou primeiro é o teu recurso, a tua aposentadoria, o teu dinheiro? O que você tem colocado no lugar de Deus? Eu não sei, mas você sabe. Eu sei o que eu tenho colocado no lugar de Deus. Pastor, você faz isso? Claro que eu faço. Eu sou tão pecador quanto você. Só que nós temos que fugir da idolatria. E esse processo de saber como adorar a Deus, ele passa pela leitura das Escrituras. As nossas dominicais, o nosso culto noturno tem este objetivo: levar você para a palavra. Talvez nós nunca passemos de 30 membros, mas a gente tem que continuar sendo fiel ao Senhor. Pode ser que você não tenha o carro do ano, você olhe para os seus irmãos e vejam pessoas prósperas dentro das igrejas, fazendo campanhas e carnês de toda sorte e espécie, e você nunca chegue a isso. Mas eu garanto a você que se você seguir os caminhos do Senhor, se você tiver uma vida piedosa, uma vida de submissão à palavra de Deus, você vai passar a eternidade com o Senhor, tendo coisas muito melhores e maiores, coisas que nenhuma mente pensou ou sonhou, mas que é destinada aos filhos de Deus. Como é que você pode ter essa certeza, pastor Paulo? Porque a palavra assim diz. Você não vai conseguir seguir os caminhos do Senhor, ser perseverante, se Ele não estiver na sua vida. E Ele estando na sua vida, nada pode te abalar. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo estudo do segundo mandamento. Aprendemos, Pai querido, a quem devemos adorar. Nesse encontro nós finalizamos o segundo mandamento, que fala como nós devemos adorar ao Senhor. Pedimos desde já que o Senhor nos abençoe e prepare o nosso coração para o terceiro mandamento, que é não tomar o santo nome de Deus em vão. Nos abençoa, Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.